Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à terceira e última parte de Lei de Faraday e Lei de Lenz. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, divulgue o canal e este vídeo ajude a disseminar o conhecimento na área de eletromagnetismo aplicado. Dê o seu like, faça suas críticas, dê suas sugestões e faça perguntas. Na primeira parte do primeiro vídeo, falamos sobre os termos da equação da lei de Faraday e lei de Lenz. A segunda parte, o segundo vídeo, falamos sobre taxa de variação do fluxo magnético. Nesta terceira e última parte, falaremos sobre lei de Lenz e aplicações, particularmente em transformadores. O objetivo é analisar a lei de Lenz para análise da tensão induzida e aplicação da lei de Faraday para o projeto de transformadores. Vamos abordar então a lei de Lenz e o projeto e análise de transformadores em regime senoidal pela lei de Faraday. Essas são as referências bibliográficas e vamos começar pela lei de Lenz. Estamos trabalhando com campos variantes no tempo, no qual a lei de Faraday e Lenz se aplicam. Geradores, motores, transformadores e alto-falantes, entre outros dispositivos. Como é que nós vamos aplicar a lei de Faraday, a lei de Lenz e demais equações na análise e projeto de circuitos magnéticos? Vamos primeiro definir o nosso fluxo magnético em função da indução magnética B e da área. E a nossa força eletromotriz, o produto de menos N, número de espiras, e a variação no tempo desse fluxo magnético. A figura ao lado mostra uma espira circular e os pontos indicando a direção da indução magnética, no caso, saindo para fora da tela na sua direção. O que Faraday descobriu, entre outras coisas? Um campo magnético variante no tempo induz um campo elétrico. Se você tem uma espira ou várias espiras, uma bobina, submete essa espira-bobina a um campo magnético e se existe um movimento relativo entre esses dois elementos, vai surgir uma força eletromotriz. Teremos uma tensão induzida. Vamos fazer uma pequena modificação na lei de Faraday e colocamos a letra N. Mas como são várias espiras, estamos colocando o N. Esses são os parâmetros da equação, já foram apresentados e discutidos em vídeos anteriores, 1 e 2. O que nós queremos saber? Qual vai ser a tensão induzida naquela resistência, naquela carga R? Qual vai ser a polaridade dessa tensão? Qual vai ser o valor dessa tensão? Vamos fazer um exemplo. Nós temos uma espira e agora o campo magnético, a indução magnética, está na sua direção, que você está assistindo o vídeo. A indução magnética está vindo na sua direção e ela está aumentando. Então esse B está aumentando com o tempo. Ou como se fosse um ímã que estivesse longe e estivesse se aproximando. Ou um núcleo magnético com espiras e alguma corrente que estivesse aumentando em relação o campo em relação à espira. Está havendo um incremento desse campo magnético em relação à espira. Qual vai ser a polaridade da tensão induzida? Vamos aplicar a lei de Lenz. Se o campo está na direção do observador, de você que está assistindo, está aumentando, lembra do sinal negativo? Pois é, a força eletromotriz vai se opor a essa variação. Então, se o campo está aumentando, vindo na nossa direção, a força eletromotriz induzida vai se opor, como se fosse um freio a esse incremento. Como é que vai ser feito? Fácil. Vai ser produzida uma corrente que vai produzir um campo que se opõe a essa variação, a esse incremento. Uma corrente produzindo uma corrente elétrica, produzindo um campo magnético que se opõe à variação do campo gerador original. Se B for constante, não acontece nada. B tem que variar. Nós estamos mantendo a espira parada. No vídeo anterior, mostramos a espira em movimento. E aí está. Se o campo está vindo na nossa direção, que você que está vendo esse vídeo, o campo magnético da força eletromotriz vai na direção da tela, para dentro da tela. Para isso, a corrente tem que obedecer o sentido horário. Coloque o polegar da sua mão direita apontando na direção da flecha da corrente I.
Para onde os seus dedos da mão apontam? Exato, para dentro da tela, como que se freando, se opondo à variação do campo B. Com a corrente induzida no sentido horário, a tensão induzida em R tem o sentido mostrado na figura. Observe, a corrente circula pela espira, penetra nesse R, nessa resistência, nessa carga e continua a circulação. Circuito fechado. Observe o circuito fechado da corrente. Aonde é que está a fonte de tensão? Onde é que está a bateria empurrando essa corrente? É o campo elétrico que é criado dentro da espira, em toda a espira. Os elétrons da espira, por isso tem que ser um condutor. A espira não pode ser de um material isolante. Os elétrons da espira, que é feita de um condutor, um metal, estão fracamente acoplados, são elétrons facilmente tirados das suas órbitas. Eles são empurrados e se deslocam sob efeito desse campo elétrico, essa força eletromotriz. A carga R é percorrida pela corrente I de T, dada por Fm induzida sobre R. Como é que nós vamos calcular a força eletromotriz induzida? Pela lei de Faraday. No caso, N igual a 1. Nós temos que calcular agora a variação de B. Temos a área da espira, πr², fazemos a derivada em relação ao tempo de B de t, como fizemos no vídeo anterior. Então, se você está com alguma dúvida em relação ao cálculo da força eletromotriz, veja o vídeo anterior, o vídeo 2. No próximo exemplo, o campo continua apontando na direção de você que está assistindo o vídeo, mas agora ele está diminuindo. Qual vai ser a polaridade? Vamos aplicar a lei de Lenz. Se o campo está diminuindo, o que vai acontecer? O que a lei de Lenz vai fazer? Que você gere um campo que ajude a não diminuir, que se oponha a essa redução. Ora, nesse caso, a corrente vai ser no sentido anti-horário. Observe, se você aponta o seu polegar da mão direita na direção de I, de T, à direita da figura, os seus dedos estão apontando para onde? Exato, eles apontam para dentro da tela, dão a volta na espira e na espira apontam na direção de B de T. Eles estão tentando manter B de T constante ou não variar, estão se opondo à variação, na verdade, de B de T. Com essa corrente induzida no sentido anti-horário, observe agora a polaridade da tensão V de T induzida em R. A carga R é percorrida pela corrente I de T, dado por Fm induzida sobre R. Agora, o nosso campo magnético, sim, a indução magnética, ela está se afastando. É como se ela entrasse da tela do seu computador celular para dentro, se afastando, atravessando a espira. No nosso exemplo 6, o campo está entrando na tela adentro, passando pela espira, e está aumentando ou se aproximando. Um ímã que está chegando mais perto, por exemplo. Como é que vai ser agora a corrente? Polaridade? Vamos aplicar a lei de Lenz. Temos que nos opor a essa variação. Como? A corrente que se opõe a esse aumento. A corrente que vai produzir um campo magnético que se opõe a essa variação. Para isso, a corrente está no sentido anti-horário. Coloque o polegar da mão direita apontando na direção de I de T. Os seus dedos agora, fora da espira, entram pela tela e agora, dando a volta por dentro da espira, saem da tela na sua direção. A tensão agora é dada força eletromotriz. A corrente na resistência é dada por força eletromotriz induzida sobre R com a polaridade indicada. No exemplo 7, agora o campo está diminuindo, ou se afastando. O que nós vamos ter? Aplicando a lei de Lenz, a corrente vai gerar um campo que se opõe à variação. Às vezes nós vemos vídeos, ou às vezes algumas pessoas comentam, o campo magnético produzido pela corrente I não se opõe a B, se opõe à variação de B. Faça os exemplos de 4 até agora e você vai observar que tem horas que o campo está na mesma direção de B, mas ele está se opondo à variação. Nesse caso, o campo está diminuindo. A corrente vai produzir um campo em oposição à variação desse campo gerador original B de T. Para isso, no sentido horário, coloque o polegar da sua mão direita em I de T
E você vai ver que dentro da espira, os dedos da sua mão direita apontam para dentro da tela. Com essa corrente, a FEM induzida sobre R vai ser a corrente. E a resistência, então, V, uma fonte de tensão com a polaridade indicada. Na segunda parte desse vídeo, vamos falar sobre o projeto simplificado, o conhecimento básico que você tem que ter para iniciar o projeto de análise de transformadores senoidais em 60 Hz. Não estamos falando de transformadores pulsados. Nós conversamos sobre núcleos toroidais de fontes chaveadas na série sobre eletromagnetismo aplicado, que você pode consultar nesse canal. Nós temos que a força eletromotriz é dada por essa equação. Temos o B máximo, que é o máximo de indução magnética que o núcleo suporta ou pode ter, a área 2πf seno de 2πft. Estamos considerando uma variação senoidal do fluxo magnético. Por exemplo, ligado na tomada. Aí estão os parâmetros, a definição e as unidades de cada um. E a equação mostrando. A primeira restrição, conforme nós falamos, o transformador opera no regime senoidal. Observou? Seno de ωt, a frequência da rede vai ser 60 Hz. Veja como fica a tensão de pico. E a tensão RMS, NB a máximo, 266,6. Por que eu estou, às vezes, considerando B máximo ou A máximo? Para lembrar você que B máximo é um valor máximo da indução que aquele núcleo suporta. E A máximo é a área da espira máxima, ou seja, a área que está sendo vista, a área do núcleo magnético. No caso, quando falamos de transformador, é a área vista pelo fluxo magnético. Lembra do vídeo anterior. Quando temos uma espira, é a área da espira. No caso de um núcleo magnético, nós falamos isso em vários vídeos de eletromagnetismo aplicado. É a área do material. Se é um núcleo toroidal, a área da seção reta. Se é um transformador com a perna central, que é enrolado a perna central, a área daquela perna central. Podemos fazer essa equação da maneira mais comum, mais didática, que é vista no livro dos textos, mas vamos trabalhar com 60 Hz. Pronto. E aí está a nossa equação para 60 Hz. Estamos trabalhando com área em metros quadrados. Na prática, é centímetros quadrados. Primeira restrição, sinal senoidal. Segunda restrição, 60 Hz. Colocando N sobre a tensão eficaz, nós obtemos aquela equação. 2.250,8 dividido por F, B máximo, área em centímetro quadrado. Em 60 Hz, 37,51, B máximo, área em centímetro quadrado. Se você não reconhecer essa equação, vamos lembrar. Primeira restrição, sinal senoidal. Segundo, 60 Hz. Terceira, área em centímetros quadrados. E agora, para evitar a saturação, vamos considerar um B máximo de 0,9 Tesla. Esse valor acontece sempre? Não. É o comumente encontrado para o material usado em transformadores. Chapa de transformador, ferro-silício. E para esse material, um B máximo de 0,9 Tesla. Pode ser maior, menor? Vamos ver. Restrição 1, restrição 2, restrição 3, restrição 4. Mas essas restrições sempre se aplicam? Qualquer projeto de qualquer transformador? Claro que não. Veja a figura. Veja, por exemplo, o ferro fundido. A saturação é em torno de 0,8 Tesla, muito mais baixo. Ao passo que o aço fundido pode chegar quase a 1,8, 2 Tesla. Depende do material, depende da frequência. E se nós fizermos um B máximo de 1,3 Tesla? A equação fica dessa maneira. Mudou. E se eu mudar para 0,77 Tesla para evitar a saturação? Mudou de novo. Ora, qual das três equações é correta que você vê no YouTube? Essa? 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 As três são corretas. Depende do valor que você está usando para a saturação. Entendeu a diferença entre elas? Vamos dar um exemplo prático para toroide, por exemplo. O pessoal pergunta muito sobre toroide. Olha só no gráfico. É o datasheet do fabricante. É a folha de especificação do fabricante. Nós estamos falando em 0,9 Tesla. Nesse material, no máximo 0,5 Tesla. Menor. E outro, a frequência em torno de 25 kHz. As equações anteriores se aplicam? Claro que não. Mas as equações estão erradas? Claro que não. O que está acontecendo? Você está usando a equação errada no modelo errado.
Lembra das nossas restrições? Se você vai trabalhar com valor senoidal 60 Hz, com materiais cuja saturação da ordem de 1,5 a 2 Tesla, perfeito, as equações estão corretas. Mas se você vai trabalhar com núcleos que operam em dezenas de kHz, com saturação em torno de meio Tesla, você tem que refazer os valores, recalcular a equação. A equação básica está correta. O problema não é a equação incorreta, é o uso incorreto da equação. Sim, eu sei que quando trabalhamos com sistemas pulsados, temos questão do harmônico, temos que fazer análise de Fourier, o cálculo da eficiência para os harmônicos de ordem superior. Então pode ser um pouco mais complexo. 60 Hz, temos a preocupação com o terceiro harmônico, mas é um pouco mais fácil. Se você não conhece as características do seu núcleo, vai ser na base da tentativa e erro, e muita tentativa e muito erro. Utilizando modelos talvez não sejam mais adequados para a sua situação. Então, cuidado com essas fórmulas mágicas que você encontra por aí. Vamos fazer um exemplo rápido. Nós temos um transformador que vai operar 120 volts de sinal tensão eficaz, 60 Hz, e um núcleo de 7,8 cm². É um transformador que eu tenho aqui em casa, que eu fiz os testes. 2,8 por 2,8 centímetros, a perna central. Vamos agora fazer 3 situações. Saturação a 0,7 Tesla, 0,9 Tesla e 1,3 Tesla. Calculando um N do primário, com as equações dadas, obtemos algo em torno de 740 espiras, 574 espiras ou 442 espiras. Repara que chega quase o dobro. É quase o dobro de espiras, de 400 para quase 740. Próximo exemplo. Bom, agora vamos trabalhar o comprimento do fio. Uma sugestão que nós podemos fazer é já conhecida, você faça uma volta na bobina, geralmente você vai ter uma bobina, enrolar direto no núcleo, tem sempre um ângulo que 90 graus que pode arrebentar com o verniz do fio. Vamos trabalhar de maneira mais simples. Então nós demos a volta 2,84 vezes centímetros e colocamos mais 20%. Então uma volta em média tem 13,44 centímetros. Fizemos a conta para as espiras. Alguma coisa de 60 até 100 metros de fio. Qual fio você vai usar? Depende da corrente. E aí, se você usar uma corrente muito elevada, um fio mais grosso pode não caber na janela do transformador. Sim, aí tem um problema. Onde é que você aplica a lei de Faraday? Gerador, motor, transformador, alto-falante, qualquer coisa que utilize fluxo magnético variante no tempo. Se a equação que você está usando não está fornecendo valores corretos, verifique o modelo adotado, confirme as unidades de medidas, observe que nós trabalhamos em área em centímetro quadrado. Todo o resto é sistema internacional. A área é centímetro quadrado. Assegure-se que os seus equipamentos de teste estão corretamente calibrados e aferidos. Refaça os cálculos se for necessário. Falamos de campos variantes no tempo, lei de Faraday e Lenz, pode ser aplicada para gerador, para motor, transformador e alto-falante. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu recomendo que você assista os demais vídeos do canal e não se esqueça de se inscrever. Bons estudos e até a próxima!